Olá, caçadores de emprego, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Saig, eu sou Headhunter e mentor de carreira e nesse vídeo eu vou te ensinar como você deve pedir um feedback após uma entrevista de emprego que você fez. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. E se você estiver me ouvindo no Spotify e demais tocadores de podcasts, me dá 5 estrelas e me favorita para você receber as notificações sempre que tiver episódio novo. Eu separei para vocês um passo a passo com 4 etapas para você entender como funciona a mente de um recrutador e de um selecionador quando você pede um feedback. E mais importante do que isso, eu vou dizer para você como você deve pedir um feedback após uma entrevista de emprego. Ao contrário do que muito pseudo-especialista diz que nunca conduziu um processo seletivo, é importante sim você pedir feedback, é importante sim você mandar uma mensagem de agradecimento ao recrutador. Mas também é muito importante você entender quando e como você faz isso, justamente para você não soar inconveniente. Então vem comigo agora que eu vou te ensinar o passo número 1. Passo número 1. Depois que você saiu da entrevista, em até 6 horas você deve mandar uma mensagem de agradecimento ao recrutador, ao selecionador, ao gestor, aquela pessoa que fez a entrevista com você. E nos dias de hoje pode ser uma mensagem por e-mail ou até WhatsApp para você agradecer, para dizer que você ficou muito honrado em fazer parte do processo seletivo, em contar um pouco da sua história profissional. Se por um acaso você não sabe como escrever essa mensagem, eu vou te dar aqui um breve exemplo que você pode adaptar a sua linguagem ao teu estilo. Então dá uma olhada na tela como eu escreveria uma mensagem genérica para o recrutador e para o selecionador, para você agradecer, dizer que foi muito bacana aquele período que vocês passaram juntos, dizer que você achou super interessante a entrevista e você está à disposição. Dá uma olhada aqui na tela. Olá, o nome do entrevistador, tudo bem? Quero agradecer pela oportunidade de participar da entrevista para a vaga, aí você vai colocar o cargo e contar um pouco da minha história profissional. Caso seja necessário, estou à disposição para fornecer mais informações atenciosamente e você coloca o seu nome. Ao contrário do que muita gente ensina por aí, você não precisa escrever um e-mail super longo dizendo que você se sente muito honrado em participar do processo seletivo, que você sabe que você tem as habilidades necessárias, que você vai ser um grande profissional. É sério que você acha que alguém lê isso, que alguém leva a sério esse tipo de coisa? Se por um acaso você não fosse o profissional que você acha que você é, se você não tivesse as habilidades, se você achasse a entrevista um saco, você ia falar? Então você não precisa se autoelogiar, você não precisa reforçar algumas coisas que estão implícitas. Você precisa entender o seguinte: toda vez que um candidato está disposto a participar de um processo seletivo, já está indiretamente implícito que ele tem interesse pela posição. Seja um interesse, por exemplo, pelo desafio, pelo trabalho, pela atividade, pelo salário, pela remuneração. Então você não precisa se autoafirmar. Você já imaginou se todas as pessoas mandassem esse tipo de mensagem para o recrutador, agradecendo e dizendo que ele é um super candidato? Ia ficar muito chato e principalmente ia soar falso. Então não faça isso. Mande sempre uma mensagem curta, educada e direta. E no máximo em até 6 horas após a entrevista. E uma última coisa, a hora de você contar sobre as suas experiências, sobre a história profissional, sobre aquilo que você deseja, sobre como você está feliz em participar do processo seletivo, é na entrevista de emprego, é durante o processo seletivo, são nas várias conversas e nas várias etapas, e não pós essas etapas. Então não adianta nada você mandar um super e-mail muito bacana depois que a entrevista aconteceu. Passo número 2, espere pelo menos de 1 a 2 dias para você pedir um feedback sobre a sua entrevista, sobre a entrevista que você fez, sobre a sua performance, em talvez como você contou a sua história profissional, eventuais pontos de melhora, aquilo que o recrutador e que o selecionador acham interessante. Por que eu digo para você esperar até 48 horas, 2 dias? Porque muitas vezes o recrutador ele tem outras entrevistas para fazer, ele está analisando o seu perfil versus os perfis que ele já entrevistou ou que ele está entrevistando. Então não é muitas vezes automático. Você fez a entrevista e o recrutador já vai dizer, olha, está aprovado, não está aprovado. Isso às vezes até acontece, mas é muito difícil. Então dá esse tempo para o recrutador, pelo menos de 1 a 2 dias, para ele conhecer os outros candidatos, ele fazer as validações, ele fazer as comparações, e aí com certeza ele vai te dar um feedback, um retorno muito mais consistente. Não vai ser aquele retorno genérico do tipo, olha, gostamos muito do seu perfil, mas infelizmente vamos seguir com outro candidato. Isso não é um feedback, isso é basicamente um posicionamento. Feedback é algo muito mais construtivo, é algo pontual, baseado muitas vezes em fatos e dados, e é isso que você está desejando. Se você tem dúvidas sobre entrevistas de emprego, que é um momento crucial para você se vender, para você mostrar a sua história profissional, suas experiências, suas habilidades, sua visão de mundo, como você pode gerar valor e contribuir para aquela empresa,
Dá uma olhada nessa playlist, eu já fiz vários vídeos sobre entrevista de emprego e eu tenho certeza que eu já respondi uma dúvida que você tem sobre esse assunto. Clica aqui que você vai chegar lá. Passo número 3. Após você esperar de 1 a 2 dias, agora sim você vai mandar um e-mail ou uma mensagem pelo WhatsApp pedindo para o recrutador algum feedback, algum posicionamento sobre a sua performance. Quais foram as percepções dele? E novamente, se você não sabe como pedir isso, como escrever, se você nunca pediu um feedback antes, eu vou agora dar um exemplo para você. Novamente, adapte segundo a sua linguagem e principalmente dando o seu estilo. Mas vai ser mais ou menos assim, dá uma olhada. Olá, coloca o nome do entrevistador. Espero que esteja tudo bem. Gostaria de agradecer novamente pela oportunidade de participar da entrevista para a vaga de cargo. Aí você vai colocar o cargo. Aproveito este momento para perguntar se seria possível obter um feedback sobre a minha performance durante a entrevista. Acredito que um feedback construtivo me ajudará a aprimorar minhas habilidades e me tornar um candidato ainda mais forte em futuras oportunidades. Desde já, agradeço pela atenção e consideração. Atenciosamente, e você vai colocar o seu nome. Percebe que aqui você falou exatamente aquilo que você precisa, de uma maneira clara, educada e um e-mail curto. Então, com certeza, se o recrutador, se o selecionador, ele tiver aptidão para te dar de fato um feedback, ele vai te dar. Ele vai construir, muitas vezes ele vai até te ligar, pode até te mandar um áudio pelo WhatsApp, dizendo um pouco das percepções que ele teve. E aqui, algumas considerações sobre pedir feedback e, principalmente, alguns candidatos têm uma crença do tipo: olha, o que eu fiz de errado para eu melhorar para uma próxima oportunidade? Por que eu não fui escolhido? Será que eu falei alguma coisa que eu não deveria? Será que eu fiz alguma coisa que eu não deveria? Será que foi um comportamento que eu tive? E aqui eu vou trazer um ponto de vista sobre alguns candidatos que têm esse tipo de comportamento. Às vezes, candidato, às vezes, candidata, você era a pessoa ideal para sentar naquela cadeira. Se não tivesse outros candidatos que, na percepção do recrutador e do gestor, naquele momento da entrevista, naquela agenda, naquele evento, não tivessem se saído melhor do que você. Então, muitas vezes, você não precisa melhorar. Muitas vezes, você não fez nada de errado. Muitas vezes, você falou exatamente aquilo que o entrevistador gostaria de ouvir. Você se mostrou capaz, a sua experiência, as suas habilidades, a sua história profissional cabia 100% na vaga. E, infelizmente, como existe o fator humano, naquele dia o recrutador, o selecionador ou o gestor simplesmente escolheu uma outra pessoa que, na visão dele, se encaixaria melhor. Então, é importante você ter uma autoconsciência profissional muito apurada para você entender isso e também uma maturidade. Então, não é porque você não foi selecionado em um processo seletivo que você é um mau profissional, que você é ruim, não é nada disso. Você precisa entender que muitas vezes foi simplesmente uma questão de percepção. O recrutador, o entrevistador, percebeu, achou que um outro profissional era mais aderente que você. E só isso. E aproveitando que estamos falando de mensagens, seja por WhatsApp, seja por e-mail, eu fiz um e-book totalmente gratuito. O link está aqui, de como você consegue emprego por e-mail. Nesse e-book eu escrevi diversos exemplos de como você redige um e-mail se apresentando para um recrutador, para um selecionador, deixando à disposição o seu perfil para futuras oportunidades. Tem muita gente que diz que o currículo não é utilizado, que ele já está ultrapassado, que talvez o e-mail ele não funciona para você prospectar novas oportunidades profissionais. Isso é mentira. O e-mail continua sendo a principal ferramenta de comunicação nos dias de hoje. Então nada mais óbvio e nada mais funcional e prático do que você comunicar ao mercado de que você está disponível para novas oportunidades profissionais. Então, se você tem dúvida, se você não sabe como escrever, se você não sabe como chegar na pessoa responsável pelo processo seletivo, nesse e-book, que é totalmente grátis, você vai ter todas essas informações. Passo número 4, seja receptivo e agradeça o feedback. Se o feedback que você recebeu não te agradou, te deixou chateado, muitas vezes te deixou indignado, até puto da vida, fica tranquilo. Isso é normal, nem sempre você vai ouvir aquilo que você deseja, nem sempre você vai ouvir palavras positivas, posicionamento positivo. E da mesma maneira, se foi um feedback muito bacana de você ouvir, se foi um feedback que te fez bem, nas duas situações você vai agradecer e você vai mandar um e-mail ou uma mensagem de agradecimento para a pessoa que te deu o feedback, porque ela gastou tempo em relembrar a tua entrevista, em trazer para você os pontos, a opinião dela sobre a sua performance naquele evento. Então, independente se foi positivo ou negativo, você vai escrever, você vai mandar uma mensagem para ela educada e principalmente agradecendo pelo tempo que ela despendeu para comunicar isso para você, para deixar claro para você aquilo que foi positivo e talvez aquilo que precisa melhorar. Poxa, Eduardo, entendi, mas não sei como escrever isso. Como que eu escrevo isso? Novamente, vou trazer para você aqui um exemplo muito simples, você vai adaptar na tua linguagem e no teu estilo. Dá uma olhada.
Olá, você vai colocar o nome do entrevistador. Obrigado pelo feedback, suas observações são muito valiosas para mim e me ajudarão a me aprimorar como profissional. Estou à disposição para futuras oportunidades. Atenciosamente, e você vai colocar o seu nome. Simples, não é? Dessa forma você comunica para o mercado, para o recrutador que você aceitou o feedback, que você vai trabalhar em cima desses pontos e principalmente que você está disponível para outras oportunidades. Isso é muito importante, mostra maturidade profissional e mais do que isso, mostra mobilidade interna, desejo de melhorar. Então com certeza esse tipo de comportamento é um comportamento que deixa uma imagem positiva na cabeça dessa pessoa. E você pode não ter sido aprovado nesse processo seletivo, mas com certeza se esse recrutador tiver uma outra oportunidade que ele entenda que faça sentido para você, ele vai entrar em contato com você. Então demonstrar maturidade e educação não só abre uma porta e deixa ela aberta, deixando uma boa impressão na mente de recrutadores e de selecionadores. Agora, se por um acaso você está muito ansioso e você não quer seguir nenhum desses passos, você me pergunta: Eduardo, eu posso já na mensagem de agradecimento pedir um feedback? Poder você pode. Na grande maioria das vezes você não vai ter nenhum tipo de retorno sobre a sua performance. Por quê? Porque muitas vezes, como eu falei, o recrutador, o selecionador não teve tempo de analisar. E ele pode achar que você é um candidato um pouco ansioso. Isso pode te prejudicar no processo seletivo? Em linhas gerais, eu acho que não. Não é algo, por exemplo, que vai te desqualificar, não é talvez uma falta grave, nada disso. Talvez o recrutador só fique com um bodinho do tipo: nossa, que candidata ansiosa, nasceu ontem, vai tirar o pai da forca. Mas nada que vai te prejudicar, nada que vai, por exemplo, te eliminar desse processo seletivo. E como que você manda essa mensagem? Dá uma olhadinha na tela. Olá, aí você vai colocar o nome do entrevistador. Tudo bem? Quero agradecer pela oportunidade de participar da entrevista para a vaga tal e contar um pouco da minha história profissional. E caso já tenha algum feedback sobre a minha participação na entrevista, ficarei muito grato se você puder compartilhar comigo, atenciosamente, e você coloca o seu nome. Algo simples que você pode adaptar à sua linguagem e ao seu estilo, que em linhas gerais não vai te atrapalhar muito, mas que pode deixar a sensação para o recrutador e para o selecionador que você está um pouquinho ansioso, um pouquinho ansiosa. Mas nada demais. Se você seguir esses 4 passos, você vai mostrar para o mercado de trabalho que você é um profissional maduro, que você está interessado no seu crescimento e no seu desenvolvimento e que você está continuamente interessado no feedback, na opinião dos recrutadores e dos selecionadores. Não se esqueça, siga e curta a gente também na nossa página do Instagram e demais redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.